Organização de Mulheres Negras da Bahia, também sou do Conselho Pastoral dos Pescadores, que atuo há mais de 20 anos com comunidades pesqueiras e quilombolas também na Bahia, e faço parte da rede Vozes pelo Clima, uma rede de mulheres negras que tem se desafiado a denunciar o racismo ambiental que vivemos nos nossos territórios e também fazer incidência política local, nacional e também mundial, né? E, nesse sentido, estamos aqui nessa COP. Eu achei bastante interessante a gente fazer essa relação da democracia com o racismo ambiental e também com a questão climática, né? Isso, inclusive, é a razão de ser, inclusive, da nossa rede, né? É exatamente fazer essas interseccionalidades que permitem a gente aprofundar as iniquidades e também a superação dessa realidade. Então, só para a gente pensar assim que a democracia no Brasil ela ainda é frágil, né? Porque essa democracia no Brasil ela é incompleta. E a gente pode dizer que nós vivemos um momento drástico agora, né? De ameaça ainda mais a essa democracia com o governo do inominável, mas a gente precisa perceber que a gente vive no Brasil um ciclo sucessivo de momentos de fragilidade, de ameaça a essa democracia, que passa também por a gente aprofundar cada vez mais a participação. Então, se a gente pensar que a gente é um país que iniciou na contemporaneidade com a invasão portuguesa, né, que se baseou em alguns pilares, que é os pilares do extrativismo, né, da colonização, do escravismo, da violência, do sexismo, do patriarcado, como formas e modos operantes de operação política, e a violência e a dominação dos povos como modus operandi de garantir esse domínio e apropriação dos recursos naturais, né? E também garantir riqueza, sempre numa lógica de exportação e de domínio da população. Então, assim, a gente é um país que a nossa república começa com a ditadura militar, né, a partir dos militares, e que a população que lutou e os movimentos que fizeram lutas para a república ficaram de fora, né? Na fundação da República Brasileira, homens, negros, mulheres, escravizados ficaram de fora, né? Quem que podia participar dessa democracia? Tinha que ser homem, branco e com posse, né? Então, só para dizer, e desde lá isso marca profundamente a nossa democracia, né? É por isso que a gente até hoje está lutando ainda por 30% de participação de mulheres, etc. A gente depois vive outros, mas toda vez que na sociedade brasileira a gente vai se levantando e que a gente vai fazendo processos de transformação, a gente sofre processos de golpe. Então, foi assim no Estado Novo, foi assim na ditadura de 64 e também foi assim nesse período de governo popular, né? Assim, mais recente, 2015, com a deposição da ministra da presidenta Dilma, a prisão do presidente Lula. E a gente queria dizer assim que, nesse sentido, a gente pensa a democracia, ela é relativa quando a gente pensa para as populações negras, quando a gente pensa para as mulheres, quando a gente pensa para as populações periféricas, quando a gente pensa as comunidades tradicionais, né? Pesqueiras, quilombolas e etc. Então, assim, e um outro elemento, e o racismo, se o escravismo, ele na sociedade garantiu, nos colocou a população negra num lugar de desumanidade, o racismo na contemporaneidade nos mantém nesse lugar de desumanidade. Então, assim, é assim que, quando sistematicamente os jovens negros estão sendo assassinados, isso não chama muita atenção da sociedade e até justificado, né? Basta dizer, está envolvido, né? Então, é assim, isso justifica que, por exemplo, em Salvador, morreram 102 jovens no mês de setembro, assassinados pela polícia militar. Isso também justifica como que há um crime profundo ambiental, como que foi feito pela Samarco com a Vale do Rio Doce, com a Vale, né, em Mariana, e que jogou milhões de toneladas de rejeitos no Rio Doce e outros rios, significa que essa empresa ela nunca foi
e destruiu vidas de milhares de povos, comunidades e tal, e, né, ambientes, ecossistemas, e essa empresa nunca foi responsabilizada. E essa população que sofreu esses impactos, ela é que foi criminalizada pela própria empresa para poder garantir. Então, assim, quando a gente pensa, esse racismo ambiental é que permite com que populações periféricas possam sofrer quando tem as inundações, os desastres, essa população possa ser tratada de uma forma diferenciada. Isso vai garantir que a maioria da população que vai ser atingida por esses eventos climáticos, embora ela tenha pouca responsabilidade com a determinação, né, desses impactos, ela é quem vai sofrer. Então, quem é que vai sofrer com os grandes impactos? É a população negra, né? Os dados nos dizem, mulheres são as mulheres. Quem é que vai ficar no território quando esse território é degradado por poucas condições e porque tem uma profunda relação com esse território? São principalmente as mulheres negras, né? Então, é nesse sentido que a gente vê essa relação da democracia, da participação efetiva, então, e também com o racismo. Assim, são essas comunidades que, quando começa a se falar em transição justa, que transição justa é essa? São essas comunidades que não vão ter arbítrio para dizer, no meu território, eu não quero um parque eólico de novo concentrado, de novo injusto, de novo degradador, né? Então, são essas comunidades que não estão participando de quais são esses rumos dessa tal transição justa, né? Então tem muitos elementos a colocar, mas a gente vai ficando por aqui. Eu queria só voltar um pouco para dizer assim que o racismo ambiental é essa determinação de que algumas populações e alguns povos eles vão assim serem sacrificados e que o peso dos impactos vão recair sobre ele de forma implacável e com uma determinação e também a impossibilidade de que essas populações possam participar de fato e de direito das definições das políticas ambientais, das políticas estruturais. Então, assim, eu queria retornar nisso e trazer também só alguns elementos para poder a gente falar, porque tem link com a questão da participação. Então, assim, segundo o relatório publicado pelo Banco Mundial, as mudanças climáticas poderão levar de 800 mil a 3 milhões de pessoas à pobreza extrema até 2030, né? Um trabalho que a assessora da Anistia fez para a gente. Então, assim, um resumo. Então, só para dizer, então, quem serão essas populações, né? Então, os eventos extremos causam perdas de 13 bilhões de reais, 2,6 bilhões de dólares ao ano em média, né? Assim, um outro elemento, segundo o laboratório Copérnicos, em 2023 será o ano mais quente dos últimos 125 anos. E quem é a população que não tem as condições de garantir condições climáticas que garantam saúde, condições de vida, né? Assim, só uma coisa que também está relacionada com o tema dos direitos humanos, né? Então, assim, pelo menos 358 defensores foram mortos no mundo apenas em 2021, e desses 59 trabalhavam com a proteção da terra, povos indígenas, quilombolas, de direitos ambientais, né? E o país é o segundo país nessa lista. Um outro elemento é assim, levantamento produzido pelo Observatório de Desastre trouxe que, no marco de dezembro de 2021 até 30 de maio de 2022, aponta que houveram 475 decretações de situação de emergência, a Bahia, meu estado, liderou, com 55% do total, seguida de Pernambuco, Maranhão, principalmente o Nordeste, e essas chuvas atingiram 53.529 habitações, sendo que 48.182 foram danificadas, 5.347 foram destruídas. Então, só para a gente perceber, a maioria dessas populações são populações negras, né? Das cidades, seja na área urbana, né? E assim, e a gente percebe assim, desde como é feito todo o processo
da defesa civil, do processo de como essas populações são jogadas, né, em ambientes hostis, nesse momento que ela perde tudo que tem, e como que os governos estão discutindo sobre isso. Então, assim, é muito importante, porque assim, a gente acha que tem um avanço, né? E muito por conta do próprio movimento social, né? Nós estamos na COP, está se falando que essa COP é a COP mais diversa e tal, mas assim, mas precisa ampliar para além do simbólico, a gente precisa estar no espaço de decisão, né? É preciso que a gente ocupe os espaços de definições, de negociações. Nós precisamos influenciar as negociações. Então, assim, esse processo de participação, a gente precisa construir uma participação efetiva nos fundos, como é que esses fundos vão ser acessados, na definição de para onde esses fundos de mitigação, de adaptação e essas políticas, a gente precisa se nós somos a maioria dos impactados, nós precisamos estar na definição das soluções. Então, assim, a gente tem ouvido aí nos grandes rodadas de negociações um discurso de que o mercado será o grande definidor e precisa ser o grande incluído nos debates. Na nossa percepção, não é o mercado, são os povos e são as populações, porque são os povos, as populações, as mulheres que garantem com que o clima, né, possa ser ainda conservado, né? Está nos territórios das comunidades tradicionais a possibilidade de futuro. Então, todo o processo de regularização dos territórios, todo o processo de participação das populações, o modo de vida, a garantia do modo de vida dessas comunidades, isso é garantia de futuro. E a gente só vai poder fazer isso se a gente também estiver nos espaços de decisão, de definição, que passa desde a participação nas políticas nos estados nacionais, mas também nesse espaço internacional de discussão, né? A gente queria só aqui fazer uma memória da mãe Bernadette, né, que é uma quilombola da Bahia, que foi assassinada defendendo a natureza. Então, assim, a gente tem grande parte dessas populações, então, são muitos quilombolas, pescadores, indígenas, e a gente queria, assim, encerrar dizendo que são essas populações que estão colocando seus corpos, sacrificando seus corpos, esses seus corpos se misturam com a natureza. Então, são essas populações que têm as soluções e que precisam construir saídas e soluções, e a participação precisa ser efetiva, né? E em todos os processos e em todos os momentos da construção dessas políticas. A gente da rede de mulheres negras, de vozes negras, nós temos esse relatório que traz a realidade dos nossos territórios, e nós, inclusive, temos propostas, né? Temos 12 propostas, 12 é o número completo, né? É 3 vezes 4, né, Mônica? É um número, inclusive, importante, religioso. E só para dizer que, dentre eles, a gente tem colocado de que é preciso a gente garantir os territórios, a regularização dos territórios como uma forma de garantir o futuro das mudanças climáticas. Regularizar territórios quilombolas, territórios de pescadores, territórios de comunidades, de fundo fecho de pasto, dos povos indígenas, significa garantir o futuro do clima. Então, a regularização desses territórios é um passo. Então, para o Brasil, por exemplo, garantir como um indicador a regularização dos territórios quilombola é uma boa política de mitigação, né? Do ponto de vista a gente também precisa garantir a participação efetiva desses grupos, mulheres, negros, quilombolas, povos indígenas, na formulação das políticas nacionais e também das políticas nacionais. E é preciso também que a gente tenha uma participação efetiva no fundo de perdas e danos e na discussão da utilização desse fundo. Eu escolhi 3 aqui, né? A colega escolheu 3 na outra mesa, e assim a gente está construindo essas proposições. Em sintonia com todas que falaram, a gente estava terminando para dizer também, não é questão só de floresta, não é questão só de um bioma, tem os manguezais também, que capturam
carbono, né, que gera vida, e também o que eu estava trazendo é que assim, os povos, comunidades tradicionais, as mulheres têm saberes, inteligência ancestral de vida, de bem viver, que vai garantir o futuro e a vida no planeta para as presentes e futuras gerações.